A Receita Federal já começou a receber as declarações do imposto de renda. O prazo vai até 29 de abril. Por isso a gente convidou a professora de Ciências Contábeis, Juliana da Silva, para bater um papo com a gente. Tudo bem, Juliana? Tudo bem? Boa noite, Elaine. Boa noite a todos. Vamos conversar aí sobre esse assunto que começou agora, né, no mês de março, vai até 29 de abril, prestar contas, então, ao governo federal. Fazer as pazes com o leão, né, Juliana? Fazer as pazes e também ali ficar de bem, né? Prestar contas. O que significa esse imposto de renda? As pessoas sempre me perguntam assim, mas o que é essa declaração que eu faço? Eu já pago imposto de renda todo mês, né? O ano todo, para que eu preciso? Então, antes de prestarmos conta, né, ao leão, é importante a gente entender o que é que nós estamos fazendo. Então, eu vou falar as pessoas assalariadas, que é quem mais faz parte desse rol de obrigatoriedade, que logo a gente fala sobre isso. Mas as pessoas que têm rendimento, que recebem renda de salário, renda rural, renda proventos de aposentadoria, até doação, sabe? Se seu pai, sua mãe te fizer doação, você está tendo rendimentos. Então, a gente vai recebendo esse dinheiro, esse rendimento durante todo o ano. E a gente vai, de forma pingadinha, às vezes pagando imposto de renda, porque é obrigação do pagador recolher o imposto mês a mês. Então, a pessoa que tem alguns rendimentos, se olhar lá no seu lerite, vai ver que já tem imposto descontado, tá? Então, esse período que nós vamos até 29 de abril, é bom deixar bem claro que nós não estamos fazendo para pagar imposto. Nós estamos fazendo para prestar contas ao leão. Muitas pessoas já pagaram todos os meses seu imposto. Lá no seu pagamento veio descontado no lerite. A empresa recolheu. Às vezes, a empresa recolheu a menor, porque você trabalha em 2, 3, 4 lugares e a empresa não sabe disso. Então, às vezes, você pagou imposto a menor. E, às vezes, no único mês, você pagou um valor maior, porque recebeu férias, aí esse 1/3 de férias deixou sua renda um pouco maior, então ficou imposto retido. Então, esse momento que nós temos até dia 29 de abril não é para pagar nem para receber, é para prestar contas, é para ficar quite, deixar que está tudo certinho. Se eu paguei a mais, eu vou restituir. E se eu paguei a menos, eu vou pagar a diferença. Se eu não paguei nada, aí complicou, vai ter que pagar tudo agora. Mas é o momento de prestar conta, então que não confunda com aquilo que as empresas fazem todos os meses no seu salário, tá? Então é uma prestação de contas, é um acerto, é dizer para o leão, olha, vê aí, eu recebi isso, veja se eu tenho que pagar, veja se eu tenho que receber e vamos deixar meu CPF regularizado certinho para poder continuar fazendo compras a prazo, continuar com meu CPF e meu nome limpinho. Agora, Juliana, quem é que precisa declarar? Tem um valor, né? Isso, olha só, são várias as informações, até trouxe aqui do rendimento anual, que esse é bem importante, que não tem muito a ver com rendimento mensal, tá? Então, tem gente que ficou 2 meses, 3 meses desempregado, então não teve rendimento, né? Tem pessoas que em 2, 3 meses do ano recebeu bastante, então por isso que é prestar conta. A gente chama de ano calendário todo o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021. Então, agora, no exercício de 2022, nós vamos prestar conta sobre aquilo que foi nosso ano de 2021 inteiro. Então, quem teve renda, né, rendimento tributável, que a gente fala, salários, né, de R$ 28.559,70, então R$ 28.559,70, acima disso, num ano, está obrigado a prestar contas ao governo. Tá? Então, não importa se um mês eu recebi 0, se no outro eu recebi 5 mil, se eu recebi sempre 3 mil, passou esse valor no ano calendário inteiro, preciso prestar conta. Essa é a obrigatoriedade, assim, que eu posso dizer maior, que as pessoas têm maior dúvida. Mas outros também estão obrigados. Então, se você teve compra, venda de imóvel, ou já tem imóvel e não mexeu, então se lá em 31 de dezembro eu tinha, ou se durante o ano eu comprei e vendi imóveis que ultrapassa R$300 mil, e a gente chama de imóveis casa, terreno, carro, não é um só, a junção deles, tá? Junto carro com terreno, com uma casa, com um apartamento,
Se tiver 300 mil, também está obrigado a fazer essa declaração. Rendimentos isentos. Eu vivo de rendimento de poupança. Esse ano até que está dando que a Selic subiu um pouquinho, mas ano passado ela estava bem pequenininha, né, a poupança. Mas rendimentos isentos, se no ano deu 40 mil, também tem que declarar. Produtor rural, por volta de 142 mil no ano. Então, sabe aquele agricultor que vende soja, produz milho, trigo, vende mandioca, tomate? Se a renda dele deu 142 mil no ano, ele também precisa declarar. E nesse período de pandemia, muitas pessoas se arriscou a investir, né? Agora, para esse ano, também as pessoas talvez tendam a investir mais, porque a Selic subiu, os investimentos tornam-se mais atrativos. Então, quem tem investimentos em ação de bolsa de valores, independente do valor, tem que declarar. E aí, lógico, tem algumas regras que a Receita Federal faz, quem morou fora e voltou a ser residente no Brasil e por assim vai. Mas o mais atento é esse: se você recebeu mais de 28.559,70 ou teve bens que comprou, vendeu ou movimentou a partir de 300 mil, rendimento rural acima de 142 mil, rendimentos isentos de 40 mil, tem investimento em ações, estes são, assim, na sua grande maioria, que tem que declarar. E esses 28.559,70, vou deixar bem claro, é no ano. Então, eu trabalhei na empresa A como uma professora ou como meio período e eu recebi 20 mil nessa. Eu trabalhei em outra empresa e recebi 10 mil lá. Se você tivesse trabalhado só em uma ou em outra, não precisaria. Mas é a junção de toda a sua renda, tá? Então, uma eu recebi 20, outra eu recebi 10, já deu 30, então preciso declarar. Olha só, e tem dois tipos principais, né? A simplificada e a completa. Como é que a pessoa sabe qual que ela deve fazer, o que ela deve escolher, como é que funciona? O governo é bem inteligente, tá? O contribuinte, ele nem precisa saber qual é melhor, porque dentro do programinha, porque para você fazer essa declaração, ou você baixa o programa, ou você pode fazer online, tá? Então, hoje você já pode fazer online essa declaração. Pode ser pelo computador, pode ser por tablet, pelo smartphone. Então, quando você vai fazer o seu preenchimento, o programa ele já vai te informando se é melhor na simplificada, se é melhor na completa. Então, ele te dá qual ficou melhor. Mas para o contribuinte entender, o modelo simplificado é aquela que a Receita Federal ela já deduz 20%. O que significa deduzir 20%? É assim, o governo ele recebe ou ele pega o seu dinheiro, que é o imposto de renda. Subentende que desse dinheiro que ele arrecada seu, ele vai investir em educação, transporte, saúde. É para isso que ele pega recursos, tá? Só que a gente sabe que uma grande parcela dos brasileiros não conseguem usar transporte público, não consegue utilizar apenas o SUS, muitos pagam plano de saúde, muitos não conseguem ter acesso à educação só do governo, acaba pagando uma escola particular. Então, funciona assim. O governo entende que o modelo simplificado, aí você fala assim, o governo fala assim, olha, contribuinte, vou considerar, já que eu não estou dando toda a qualidade de saúde, toda a qualidade de educação, até 20% dessa renda eu deixo você deduzir e nem precisa me explicar. Então, funciona assim, Elaine. Sobre o seu rendimento tributado, se você quiser considerar até 20% que pagou com estas coisas, o governo deduz isso para pagamento de imposto. Então, você não vai pagar imposto sobre esses 20%. Que dá uns 16 mil, que é o limite que a Receita Federal aceita. Agora, se você gasta bastante com saúde, com educação, que é ensino superior, ensino médio, né, ensino fundamental, não entra cursos de idioma, essas coisas. Então, se você tem esses gastos que superam esses 20% do que você ganha, então é melhor o completo. Então, por exemplo, eu ganho 100 mil, né? Se eu gastar até 20 mil com saúde, essas coisas, ou menos, vou no simplificado. O governo já falou, 20 mil não paga imposto. Então, às vezes, eu não pago plano, não pago nada, mas eu posso usar esse modelo simplificado. Não, eu ganho 100 mil, mas eu gastei 40 com saúde, educação e tudo mais. Com dentista, psicólogo, fonoaudiólogo.
Então eu vou para o modelo completo porque eu posso deduzir tudo isso para não pagar imposto, tá? Então é só para explicar o que é um e o que é outro. Então aquele que é simplificado do governo não precisa saber no que você gastou 20%, e no completo você tem que explicar centavo por centavo o que você pagou para ele poder dizer, então eu não vou cobrar imposto sobre isso. Mas o próprio sistema ele vai acusando para você qual é a melhor opção antes de você fazer a entrega. E assim, a dica principal é não deixar para a última hora, né, Juliana? Não pode deixar. A gente vem de 2 anos ali já de pandemia, que houve prorrogação de prazo, mas isso foi inédito, digamos assim, na Receita Federal. Faz 100 anos que essas declarações são enviadas para a Receita Federal, né? Então, deixar para a última hora, você corre o risco de problema de conexão de internet. Hoje a gente nem fala em congestionamento porque existe, né, servidores gigantes. Mas pode ser que você tenha problema na sua conexão ao transmitir, pode ser que falte documento. Se você não transmitir, a multa de atraso gira em torno de R$ 165,70 e alguma coisa centavos, só de você não ter transmitido no prazo. Fora que pode ser essa multa de 1 até 20% sobre o imposto que você tem a pagar, tá? Então, assim, entregue em dia, por quê? Para você não pagar multa. E se você deixar para o última hora, faltou um rendimento, faltou o documento de bem, comprei um carro, mas eu não sei onde está a nota, não sei de quem eu comprei, faltou documento, e aí você acaba ficando sem fazer essa declaração e vai aí dinheiro jogado fora, né? Esse 165, que é a multa mínima, é dinheiro jogado fora. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu é que agradeço. Ficamos à disposição. Entreguem em dia e tomara que dê um imposto bem baixinho. Obrigada.